Olá, queridos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2, a partir do versículo 14 até o versículo de número 17, nós temos ali a passagem bíblica onde o Senhor Jesus ele chama Mateus para fazer parte dos seus discípulos. E nesse texto nós aprendemos grandes lições, das quais eu quero destacar 4 lições aqui nesse vídeo. Se der tempo, talvez eu destaque mais alguma. Sejam muito bem-vindos ao canal Pitada de Teologia. Eu me chamo Adriano Almeida e antes de nós irmos aprender essas 4 lições, eu gostaria de pedir para que você que ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal e venha fazer parte dessa comunidade que busca crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira lição que nós temos nesse texto é que Jesus ele busca os rejeitados, de acordo com o versículo de número 14. A Bíblia vai dizer que Mateus ele era um cobrador de impostos e com isso ele era visto pela sociedade como um traidor da pátria, né? Ele era rejeitado pelo seu povo, rejeitado pela sua família, mas Jesus foi em busca dele. Jesus foi em busca daquele homem que ele era rejeitado aonde quer que ele fosse, no que diz respeito à sua pátria, à sua sociedade, o seu povo, do qual ele fazia parte. Então o Senhor Jesus ele demonstra no versículo de número 14 que ele enxerga o valor que o mundo não vê. Ele enxerga qualidades aonde o mundo só vê defeitos. O Senhor Jesus ele enxerga valor aonde o mundo só vê rejeição. O que nós temos a ver com isso é que nós devemos acolher também aquelas pessoas que são marginalizadas pela sociedade. Será que nós temos acolhido essas pessoas? Será que nós temos feito bem para essas pessoas? Será que nós temos ajudado essas pessoas? São perguntas que nós devemos refletir, porque o Senhor Jesus ele foi em busca dos rejeitados, das pessoas que estavam à margem da sociedade. Ele acolheu essas pessoas e nós também devemos acolher essas pessoas com a pregação do Evangelho. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que a missão de Jesus é para os pecadores. Exatamente, a missão de Jesus é para os pecadores. Jesus afirma para os fariseus que estavam o criticando por ele estar sentado à mesa com publicanos e pecadores. Jesus afirma que a sua missão é alcançar aqueles que reconhecem a sua necessidade de perdão. O Senhor Jesus ele diz uma frase muito forte nesse texto que é: não precisam os médicos de são, mas sim os doentes. Ou seja, a pessoa que está bem de saúde, a pessoa que olha para si mesma e diz: não, eu estou bem, eu não estou doente, essa pessoa não vai sentir a necessidade de um médico. Mas quando a pessoa olha para ela mesma e diz: eu estou doente, eu não estou normal, e essa pessoa vai sentir a necessidade de procurar um profissional da saúde, procurar um médico especialista. Jesus ele usa essa figura de linguagem, esse exemplo, para mostrar para os fariseus que ele está em busca dos pecadores, que a sua missão é alcançar os pecadores. Então, se a pessoa ela não reconhece essa necessidade de perdão, se ela não reconhece a necessidade que ela tem de ser salva, da necessidade que ela tem de ser regenerada, de nascer de novo, essa pessoa ela não vai sentir a necessidade de um Salvador, ela não vai sentir a necessidade de Jesus na sua vida, ela não vai sentir a necessidade de perdão. Então é necessário que nós venhamos a refletir como nós podemos evangelizar e ajudar as pessoas que precisam de redenção sem julgar elas, porque no campo da evangelização às vezes ocorre, muitos julgamentos. Mas como nós podemos ajudar as pessoas que precisam de salvação, que precisam do Senhor Jesus? Como nós podemos ajudar essas pessoas sem julgá-las, sem condená-las? Como é que nós podemos fazer isso? Isso são coisas que nós devemos refletir
na nossa vida diária. Então a missão de Jesus é para os pecadores, a missão de Jesus é salvar os pecadores, aqueles que verdadeiramente reconhecem a necessidade que eles têm de um Salvador. E como eles vão reconhecer a necessidade de um Salvador se nós não pregarmos o Evangelho para eles, não é? Então nós devemos pregar o Evangelho do Senhor Jesus a todas as pessoas. Inclusive, essa é a nossa terceira lição que nós aprendemos nesse texto: amor e compaixão acima de tradições. No versículo de número 16, nós aprendemos que o amor e a compaixão devem estar acima de tradições humanas. Naquela sociedade, um rabino, um mestre, ele não deveria se sentar com aquele tipo de pessoa. E Jesus era considerado um mestre, Jesus era considerado um rabino. Então era incompatível um rabino, um mestre, se sentar numa mesa com um tipo de pessoas como aquela. Mas Jesus, ele mostra que o amor e a compaixão está acima dessas tradições humanas. Os fariseus, eles criticam Jesus por conta disso, mas é importante que nós aprendamos algo muito sério aqui nessa lição. Nós devemos aprender, especialmente nesse ponto, que é importante nós vivermos uma fé baseada no amor e na compaixão, de acordo com aquilo que está escrito na palavra de Deus, de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus, e não por meras tradições. O amor, ele precisa estar acima das tradições humanas, tá bom? Então nós devemos aprender com Jesus que o amor e a compaixão estão acima das tradições. Para Jesus valia muito mais a pena ele ir até os pecadores, salvar os pecadores, quebrando tradições humanas, do que ele ficar preso nas tradições humanas e ver as pessoas se perdendo e indo para o inferno. Então, se for necessário quebrar tradições humanas para que pessoas sejam salvas, nós vamos quebrar tradições humanas para que pessoas sejam salvas para a glória de Deus. A quarta lição que nós aprendemos nesse texto é que o Evangelho, ele é inclusivo. O Evangelho é inclusivo, de acordo com o versículo de número 15. Jesus mostra que o Evangelho é para todas as pessoas. Nós não podemos excluir ninguém da pregação do Evangelho. Nós devemos pregar o Evangelho para todas as pessoas. Agora é necessário nós deixarmos bem claro que o Evangelho, ele é transformador. Eu posso ir da maneira como eu estou para Jesus. Agora eu não vou permanecer da mesma maneira, porque o Senhor Jesus, ele vai mudar a minha vida, ele vai mudar o meu modo de ver, meu modo de pensar, meu modo de agir. Ele vai me transformar por completo de acordo com a sua vontade. Eu vou viver nos padrões que ele estabeleceu na Bíblia Sagrada. Eu vou viver de acordo com a vontade dele. Então o Evangelho, ele é inclusivo no sentido de aceitar todas as pessoas, de nós pregarmos o Evangelho para todas as pessoas, evangelizarmos todas as pessoas, mas essas pessoas, elas vêm para o Evangelho, mas elas não vão permanecer da mesma maneira, porque o Evangelho, ele é inclusivo, mas ele também é transformador. E nós vamos viver, a partir do momento que somos alcançados pelo Evangelho, vamos viver de acordo com a vontade do Senhor. Vamos viver de acordo com esse Evangelho que nos alcançou, nos salvou, nos transformou, nos vivificou, e agora nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Ainda dá tempo de nós dizermos aqui mais uma lição, é a lição de número 5. Não se importe com as críticas. Mesmo sendo criticado pelos fariseus, o Senhor Jesus não desistiu da sua missão. Ele continuou indo atrás das pessoas que necessitavam dele, mas que estavam ali à margem da sociedade, que eram rejeitadas pela massa da sociedade. Jesus ia até onde essas pessoas estavam, e quando essas pessoas iam até Jesus, o Senhor Jesus
recebia elas, curava as suas enfermidades, salvava a sua alma, sarava a sua alma. Então nós devemos aprender que nós não devemos nos abalar com as críticas, principalmente no que diz respeito à evangelização. As críticas elas vão vir, as críticas vão chegar, mas elas não devem nos parar. Porque o que nos importa é aquilo que o céu está dizendo acerca de nós. Se nós estamos sendo aprovados pelo céu, se nós estamos sendo aprovados por aquilo que a Bíblia diz, se nós estamos vivendo de acordo com as Sagradas Escrituras, então nós não devemos nos importar com as críticas que os homens fazem, especialmente nesse contexto de evangelização. Agora, se nós estivermos fazendo aquilo que é errado, se nós estivermos fazendo aquilo que é contra a Bíblia e estamos sendo criticados, nós devemos parar e refletir para nós mudarmos e assim vivermos de acordo com a vontade de Deus e para a glória de Deus. Então, queridos, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ficou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Nós estamos aí com essa série falando sobre o Evangelho de Jesus segundo Marcos. Tem uma playlist de vídeos aqui dessa série. E eu espero que você esteja crescendo assim tanto quanto eu nesse livro maravilhoso que é o Evangelho segundo Marcos. Então se inscreva para você não ficar de fora de nenhum episódio e assim estarmos juntos aprendendo com Jesus, aprendendo a palavra de Deus e vivendo para a sua glória até que Ele venha.